Bom dia, tudo bem? Então, como a Pro já disse no recado, no comunicado anterior, é, infelizmente ho- hoje não será possível gravar a aula através do Hangout Meet, porque o link está dando erro. Então, para a gente dar continuidade na nossa sequência, eu vou gravar através de figuras, né, das atividades, das fotos que a Pro tirou e do áudio, tá? Amanhã então nós retornaremos, se Deus quiser, pelo Hangout Smith. Bom, hoje é segunda-feira, né? Como é que passaram o final de semana? Eu espero que tenha sido tudo tenha ocorrido bem, né? Em família. É, ainda estamos vivendo a questão da pandemia, né? E não podemos ficar saindo, né? Mas se sair tem que ser com proteção. Vamos então dar continuidade. Na sexta-feira vocês fizeram a avaliação, não é avaliação, é uma atividade diagnóstica. E aí nós não fizemos a sequência da atividade da apostila do caderno 3. Hoje nós vamos fazer a última sequência do módulo 9, né? Amanhã então, portanto, nós é, começaremos o módulo 10 da apostila, né? Então peguem a apostila do caderno 13, o estojo, né? Senta no local que vocês estão acostumados e vamos começar. Hoje nós iremos fazer da página 60 a 64, tá? Então coloquem a data, a Pro não colocou aqui, mas hoje é dia 21 do 9 de setembro de 2020, né? Segunda-feira, tá? O título é Cada Casa Tem Suas Regras. Antes da Pro começar a fazer a leitura e explicar as atividades, vamos pensar, né? Nesse título. Regras existem em todos os lugares, né? Na escola, na casa, né? Na sociedade em si existem regras. E por que será que nós temos regras, né? Não só dentro da escola, da casa, mas enfim, na sociedade, né? As regras, elas são feitas para quê? Para garantir o direito de todos, né? Para que nós todos temos direitos e deveres, né? Mas aqui tá, as regras são feitas para garantir os direitos de todos, né? É através da regra que eu garanto o meu direito, mas que eu também tenho que fazer o meu dever, tá? Então, o de olho no texto, ele pegou um pequeno trecho do livro Domingão Joia, do Flávio de Souza, que depois eu vou falar dele, para a gente poder falar sobre a questão das regras familiar, tá? Agora, quando a gente fala regras de casa, é regra familiar, dentro da casa de vocês. Então, vamos lá, de olho no texto. Acompanhe a leitura do texto com o professor. O título, Domingo de Manhã. A gente acorda cedinho, sem aquele sono de dia que tem aula. Todo mundo animado, falando alto, rindo. É o único dia em que todo mundo toma café de manhã junto. Como eu já disse, foi escrito por Flávio de Souza, do livro Domingão Joia. Depois eu vou ler aqui. O que aborda esse texto, né? Ele fala um pouco da rotina, mas somente de um dia da semana, né? Que é o domingo, né? O domingo, talvez a gente não precisa de acordar tão cedo, né? Porque a gente pode estar dormindo um pouquinho mais tarde, até um pouquinho mais tarde. Não tem aquela obrigação, quando vocês estavam indo na escola, que vocês teriam que acordar cedo, né? Às vezes chegava na sala de aula com aquele carinha de sono, aí já acorda todo mundo, porque a família vai estar reunida, é o dia que todo mundo está em casa, né? Fica todo mundo animado, todo mundo querendo conversar. Aí por isso que cita aqui, falando alto e rindo, porque estão juntos, né? É o único dia que talvez, não estou falando em todas as famílias,
mas é o único dia que talvez todos consigam tomar café juntos, né? Pelo fato que no decorrer da semana a nossa vida é tão corrida e cada um tem o seu horário, talvez no decorrer da semana nós não temos essa oportunidade que teremos no domingo, de sentar todos juntos, almoçar, tomar café junto, almoçar juntos, permanecer tanto tempo juntos, né? Aí é o momento que todo mundo quer falar, todo mundo quer rir, todo mundo acaba falando um pouquinho mais alto. Então é um momento diferente dos outros dias da semana, tá? Então, o Flávio de Souza, que escreveu esse texto, ele nasceu em São Paulo em 1955. Ele é autor de vários livros infantis, também ator, diretor, tradutor, desenhista e roteirista das séries infantis para a TV. Tá? Então aqui é um pequeno trecho falando da vida do autor do texto em que nós estamos falando e estudando hoje. Tá? Agora nós vamos para a página 61. Na página 61 vem o trocar ideias. Então aí vem aquelas perguntas que a Pro faz, né, faria na escola, mas que quem está auxiliando a atividade de vocês vai estar fazendo. Pode responder no caderno, ou simplesmente oralmente, ou gravando através de áudio, tá? 1. Cite uma regra de convivência praticada em sua família. Aqui a resposta é pessoal, porque né, cada família tem uma regra de convivência. Aí vocês vão citar de vocês. 2. No texto, quando podemos tomar o café de manhã juntos? Pro falou, né? No texto, tá falando exclusivamente no domingo, né? 3. Como todo mundo acorda nesse dia? A Pro também falou. Nesse dia que fala, todo mundo acorda animado, falando alto, rindo, né? Que é o momento que tá todo mundo junto, em família, tá? Atividades. 1. Escreva 2 atividades que você e sua família realizam aos domingos. Também é uma resposta pessoal, tá? Então tem aí a linha e vocês vão escrever 2 atividades. 2. Marque um X nas regras que devem ser seguidas de segunda a sexta-feira, mas não precisa ser seguida no domingo. Agora a gente vai fazer o contrário. Nós estávamos falando do domingo, né? Agora vocês vão ter que marcar um X nas regras que deve ser seguida de segunda a sexta-feira, ou seja, no decorrer da semana. Então vamos lá. Aquelas que tem que acontecer de segunda a sexta, de sexta-feira, vocês vão colocar um X, tá? Ir à escola, fazer tarefa de casa, dormir na hora certa, acordar no horário, não jogar videogame, estudar, descansar o dia todo, arrumar o material escolar. Então, aquelas que acontecem durante o decorrer da semana, vocês colocam em X, tá? O vamos jogar vai ter uma regra de convivência aqui. Destaque do anexo 1, o jogo regras de convivência para jogar com os colegas. A Pro vai deixar para explicar no final, não foi a hora que eu tirei a foto do anexo 1, tá? Então agora nós vamos para a página de número 62, vamos começar a abordar agora a matemática. Compondo números. Os números podem ser compostos de diferentes maneiras. No quadro a seguir, há figuras coloridas que nos ajudam a compor as quantidades. Então eu vou ter aqui nas atividades. Na 1, eu tenho fichas azuis, fichas amarelas e quantidades. Então eu tenho uma tabela que tem 3 colunas e algumas linhas. Uma primeira coluna eu vou ter das fichas azuis, que estão em círculos, né? A segunda das amarelas e as quantidades, que são os números. Por exemplo, eu tenho aqui na primeira linha 1, 2, 3, 4 fichas azuis, né? Então eu tenho 4 aqui. Para mim chegar no 10, né, que eu estou olhando aqui na terceira coluna de quantidade, quantas bolinhas amarelas eu vou ter que desenhar? Se eu tenho 4, para chegar no 10, vocês fizeram isso já, tá? Pode estar utilizando de palitos também, que vocês vão utilizar depois na próxima. Então, eu vou dar só a primeira como exemplo. 4 mais que número
somado a que número, que eu vou ter 10. Então, 4 mais 6, né? Vamos lá. Porque se eu tiver 6 amarelas, eu vou ter um total de 10. Vocês depois contam. Então, vocês vão ter que fazer 6 círculos amarelos, tá? E assim com os outros, tá? Porque aqui não é a base comum para todos. Eu tenho total de 10, total de 12, de 15, de 11, de 15, 15, 20, 18, 16 e 14. Quer dizer, o total aqui vai variar. Não é comum, não é igual para todos. Então, vai ter que prestar atenção, tá? E vocês vão ter que, então, desenhar as fichas amarelas e escrever o número na parte de quantidades. Já na página de número 63, eu vou continuar falando de números, ó. Agora, conte os palitos, registre o número correspondente e desenhe a quantidade para chegar a 20. Nós vamos continuar tendo 3 colunas. Na primeira coluna eu vou ter os palitos de cores diferentes. Então, assim, vocês vão contar. O primeiro eu tenho vermelho, laranja, né? Depois eu tenho aí o lilás, o azul e o marrom. Então, vocês contam primeiro e escrevem o número embaixo. Percebe que na terceira coluna eu tenho, aqui é comum. Quer dizer, o meu total vai ter que ser 20. 20, 20, 20, 20, 20. Então, eu vou dar o exemplo da primeira também. Do palito aqui, eu vou ter 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu escrevi 10. Eu tenho que ter um total de 20. Quantos faltam? Né? Aí, como exemplo, 10. Para mim chegar no 20, eu vou ter que ter mais 10. Então, eu vou ter que fazer mais 10 risquinhos aqui, palito da mesma cor, que é vermelho. Escrever o número 10, que vai dar um total de 20. E assim vocês vão fazer com os outros, tá? Pode utilizar palito, porque é concreto, né? Tem gente que já utiliza do ábaco, né? Também pode, só na contagem, vamos falar assim, né? Porque nós não entramos no ábaco naquela ainda parte da unidade, dezena, centena, isso ainda não. Mas pode utilizar do ábaco também para quem quiser. Palitos ou ábaco, que aí já vê o concreto e faz o registro na apostila, tá? Aí para terminar, vem aqui a atividade em casa número 9. Então, eu vou pintar de amarelo as regras de convivência da familiar, ou seja, da regra de convivência da família de cada um, tá? De vermelho, as regras de convivência escolar, ou seja, que acontece na escola, né? De verde, as regras de convivência que devem ser praticadas na escola e na família. Então, nos dois lugares acontece. Então, eu tenho algumas aqui, ó. Arrumar o quarto. Ela é uma regra de convivência o quê? Né? Ser gentil. Jogar lixo no lixo. Guardar os brinquedos. Chegar no horário marcado. Levantar a mão para falar. Então, aqui vocês vão pintar de acordo com a regra de cada lugar. Ou seja, ou ela é familiar, ou ela é escolar, ou ela é as duas coisas. Tá? Se for as duas coisas, é verde. 2. Desenhe você praticando uma regra de convivência. Aí cada um vai fazer o seu desenho. Daquele jeito, tá? Primeiro com lápis grafite, depois eu pinto de lápis de cor, depois eu posso contornar de canetinha. Uma das coisas que eu observei muito em relação na apostila 2 que veio para mim corrigir foi que muitas das apostilas desenha e não pinta. E isso é uma coisa que não é do nosso combinado, né? Na escola a gente não faz isso, porque a professora tem o vício e eu só dou o vício realmente quando isso acontece, tá? Aí depois aqui vai vir, como todo final de módulo, vem alguns livros que a gente pode estar utilizando para complementar a leitura da matéria do conteúdo estudado no módulo. Então eu tenho Esta Casa é Minha, da Ana Maria Machado. Eu tenho As Casas, né,
Aqui tá Fábio, Juliana Notari e Marcelo Maluf. A casa do meu avô, do Ricardo Azevedo, né? Casas, da Rosiana Murray. E também eu tenho um filme aqui, ó, Pets, A Vida Secreta dos Bichos, tá? Então, é um filme que vocês podem estar... eu não sei se tem disponível na Netflix, a Pro não procurou, mas podem estar procurando para vocês estarem assistindo, já que esse módulo a gente falou tanto também de animais de estimação, tá? Agora tem aqui, ó, o anexo 1. O anexo 1 até ele é bem colorido, vocês vão destacar ele, vocês vão perceber que ele é um tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro. Que materiais eu vou precisar? Eu vou precisar de um dado, eu vou jogar em dupla, né? E vou precisar de marcadores, ou seja, né? Cada um com uma cor ou cada um com um marcador diferente para saber quem está jogando. Então eu vou ter sempre a largada. Eu jogo o dado e vou andar com o meu marcador de acordo com a quantidade que saiu no dado. Só que aqui vai ter alguns números que vão ter algumas regras, né? Que na realidade ele é um jogo que vai abordar regras de convivência, né? Então, por exemplo, se o meu dado, meu dado caiu no 4, percebe que o 4 aí, ele tá de cor laranja. Aí diz bom dia ao entrar aos colegas na porta da escola. Avance 4 casas. Então tá explicando uma regra de convivência escolar. Então eu vou ter que avançar aí para frente. Aí eu vou poder ir para frente, tá? No verde, jogou o lixo no lixo, avance 10 casas, tá? É o número 10. Depois no 19, não guardou os brinquedos, aí eu vou ter que voltar, fez alguma coisa de errado. Volte 10 casas, tá? Depois no 30, arrumou a cama, avance 3 casas. 36, não esperou sua vez de falar, volte 8 casas. 40, não cuidou do animal de estimação, fique uma rodada sem jogar. 45, disse por favor ao pedir algo aos colegas, avance 5 casas. E a chegada, quem chegar primeiro é o vencedor. Então aqui, nesses números destacados, vai sempre ter uma regra de convivência. Se você fez coisas que você seguiu a regra, coisas boas, você vai avançar, senão você vai retornar, tá? Então, assim, qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa última sequência, né, desse módulo 9. E aí amanhã nós vamos continuar com começar o módulo 10 na primeira sequência. Qualquer dúvida, eu estou